Renatinha Ruiz, linda, toda Obrigada. maquiada, cabelo feito. Agora sim, aposto. Tudo bem com você? Tudo, Claudinha, tudo bem. Burda do mês de março. O que a gente vai encontrar? Um outono, né? Já estamos com as peças de outono um pouquinho mais pesadas, com algum tecido um pouco mais, mais quentinho, né? Porque vem aquele friozinho, então você precisa ter alguma coisa para se proteger. Então, não só aqueles casacões de inverno, são uma coisa mais leve, mas que também te aquece. Então, a gente tem esses casacos, tem esse colete que você pode usar, que é como a Aline falou, que na edição ela tá com um vestido de manga longa, então você põe um vestido leve de manga longa ou até manga curta, põe esse colete, acho que você fica bem vestida e também elegante e aquecidinha. Delícia. Eu tô louca pra experimentar esse colete. Você, então, eu vou lá correndo pra Aline e você vai ser a nossa modelo do colete. Pode deixar, eu experimento. Tem bem o seu tamanho, pode ser? Pode, claro. Até já. Você tá bem aí? Fique com Nossa Senhora Aparecida. E daqui a pouco a gente se encontra. A gente se fala lá. Até já, Rê. Vamos lá, então, pro nosso colete, que pode virar, por que não, um vestido? Aline, aquele beijo agora oficial. Tudo com você, porque o tempo do programa, quando a gente vai ver, meu povo, já é tudo correndo. Mas com calma, a gente vai aprender a fazer, então, o colete com você. Bom, então vamos lá. Esse colete, ele não é difícil de fazer, não. Tem, assim, algumas partes, né, que tem que prestar mais atenção. Mas aí, aos pouquinhos, eu vou explicando aqui. Então, a gente começa fechando já o ombro. Coloco aqui direito com direito, né? Vou costurar, juntar aqui o meu ombro. Aí, ele vai ficar assim, igual eu já fiz aqui do outro lado, né? Aquela costurinha pra juntar o ombro. Aí eu vou começar a juntar aqui a lateral, prestando atenção que eu tenho umas marcações de pique pra gente deixar a abertura pro bolso. Então, eu vou começar a costurar pela primeira marcação de pique, que é essa daqui, que fica logo abaixo da cava. Porque aqui é a abertura do braço, né? Então, a costura começa aqui, nesse pedaço, ela vai só até aqui. Então, eu vou passar uma costurinha daqui até aqui. Aqui eu vou deixar aberto pro bolso. E aí, eu começo a costura de novo aqui nessa minha outra marcação. E vou com ela até o final, tá? Então, assim eu fecho a minha lateral. Ela vai ficar igual tá aqui, igual eu fiz. Então, esse pedacinho aqui, ó, a gente fecha só o pedacinho, deixa a aberturinha pro bolso e fecha até embaixo. Agora, a gente vai colocar o bolso lá na nossa abertura. Então, eu venho aqui, pego uma parte do bolso e vou pegar, ó, essa margem que é da parte das costas. Vou colocar aqui, tomando cuidado de não pegar na outra parte que é a da frente, né? Então, aqui, quando eu for costurar esse bolso, tem que ser com uma margem menor. Menor do que a margem é uma margem um pouquinho mais estreita do que a nossa margem de costura que a gente já fez aqui pra lateral. Costura esse bolso todo, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Então, aqui, porque eu pego o bolso só na margem de costura, tá? Sem ultrapassar. E depois eu venho, aí eu vou abrir essa costura aqui que a gente fez da lateral com o ferro, vou assentar esse bolso para a parte da frente. E aí eu vou fechar para costurar as duas partes, né? Pegando, ó, a costura só até aqui. Só até a margem da frente. Essa margem aqui, ela já pertence à parte das costas, então a costura não ultrapassa, tá? Bom, depois disso, nós vamos pra gola. Essa parte da gola aqui é um pouquinho mais complicadinha só. Nós vamos fechar aqui primeiro uma costura central, né? Vamos abrir no ferro, porque essa gola tá dividida em duas partes. Então, a gente fecha aqui. E aí, nós vamos começar a aplicar no nosso colete. Tem uma parte aqui da frente que nós temos que embeber o tecido. Então, a gente já explicou aqui algumas vezes, né? Que é o quê? Para você diminuir um pouquinho esse tecido para ele encaixar na peça. Então, como que eu faço isso? Eu vou passar vou passar uma costura com o ponto bem largo. Não vou dar o retrocesso, né? Que é aquele arremate. Vou deixar a linha solta para a gente poder ir franzindo assim, só o suficiente para ele encolher, mas não para deixar franzido. Então, assim, não pode ter nada de franzido, nem uma preguinha. É só o suficiente para encolher. Isso é embeber o tecido. Isso é embeber, é. E aí a gente passa com o ferro, né? Ele vai ficar
bem embebido, de uma forma que ele vai encaixar lá na outra parte, mas sem ficar franzido. Ok. Então, aqui tem uma marcação de pique também, que é onde junta aqui no ombro, né? A gente junta o meio, primeiro aqui na parte das costas, junta essa marcação, e o final aqui da nossa gola, ela vai até uma outra marcação que nós temos aqui também, tá? Então, ela vai ficar dessa forma aqui depois de pronto, ó. Aqui ele foi embebido e ele encaixou certinho. Pode ver que ele fica assim até um pouquinho... Depois que você passa, ele sai esse franzido. Ele tá com uma carinha assim de que quis franzir, tá vendo? Mas isso é pra gente conseguir embeber mesmo, tá? Aí já a gola tá pronta. Feito isso, nós vamos passar uma costura aqui pra dar esse acabamento aqui da cava, do braço, né? Então é só colocar a costura pra dentro e passar, aliás, colocar a margem pra dentro e passar uma costurinha em volta. Bom, depois disso nós vamos fazer o cinto. O cintinho também é bem simples, bem fácil de fazer. Vamos juntar aqui, é que aqui ele já tá dobrado, né? Mas a gente vai juntar as duas partes, abrir a margem e depois dobrar ele no meio e fechar ele todinho. Então nós vamos fechar aqui as duas pontas e fazer aquele pique, aquele corte aqui de pique para depois a gente conseguir moldar. Então eu passei essa costura nele todinho e deixei um pouquinho só aqui aberto, que é onde a gente vai conseguir virar ele todo pro lado do direito. Então, como nós fizemos aquele pique lá, na hora que eu virar, ele vai ficar certinho aqui desse lado, né? Vira ele todinho, aí passa a ferro pra ficar bonitinho. Se você quiser ir virando, é um momento que eu aproveito para falar da assinatura da burda. Tá. Assim a gente ganha um tempo, tá, Aline? Tá bom. Eu tenho sempre que fazer saídas estratégicas para ninguém perder nadinha. Por falar em ninguém perder nada, eu sempre falo para vocês, né, que a assinatura da revista Burda é um presente que a gente dá para nossa vida. Você que ama costurar, que já sabe costurar, que costura num grau médio, ou você que está se iniciando no mundo da costura. Porque a Burda é a melhor revista de moldes do mundo. Sabe o que é bacana, gente? Antes da gente começar a gravação do vídeo, eu troquei uma ideia com a Ana Cosentino e ela falou: Cláudia, é impressionante. Quando a filha dela, da Ana, que também se chama Cláudia, estava se formando, a Ana fez todos os vestidos através da Burda. Olha que bacana. E nessa época, acho que a Renatinha nem sabe, a Burda, ela vinha da Alemanha. Nem tínhamos ainda a comodidade de ter a Burda na nossa língua. E a Ana, já só de bater o olho, Rê, no molde, ela conseguia fazer os vestidos. E ela falou: Cláudia, sai perfeito. Fala para as meninas, eu assino embaixo. Melhor revista de moldes do mundo. E a edição de março já está nas bancas, mas aquilo que eu falo para vocês, né? A vantagem de se tornar um assinante é que você tem acesso a vídeos e fascículos que são exclusivos para os assinantes. Vamos lá, assinatura por 12 meses, 7 parcelas de R$ 24. Assinatura por até 24 meses, 12 parcelas de R$ 25. Muita gente me pergunta como eu faço para assinar. É só acessar www.burdanatv.com.br ou ligando no 0 operadora 11 3512 9492 3512-9492. Atenção, dizendo que você está assistindo aqui no Vida com Arte, se você fizer a assinatura, aí sim o primeiro mês é gratuito para vocês aí de todo o Brasil, para quem fizer a assinatura. Oi, Rê, levantou e veio aqui. Eu vim. A minha saída foi estratégica, porque agora que ela terminou de virar, porque eu vi o tamanho dessa faixa, desse cinto. Grande, se você ver aqui é grande. Eu até já desamarrei para poder experimentar. Oba, nossa modelo. Bom, então aqui a gente vira, dá uma passadinha, né? Essa aberturinha que ficou, a gente fecha com pontinhos à mão e aí tá pronto o cintinho. Agora a gente vai para a parte dos acabamentos. Então aqui, onde nós colocamos a gola, né, e essa parte aqui da frente, nós vamos aplicar um galão. Esse galão que eu vou usar aqui é um galão simples de poliéster, mas tem uns galões que são decorativos, eles são assim todo enfeitadinho, pode usar também. Então nós vamos colocar aqui ele pelo avesso, né? Aplicar aqui com a margem estreita. O que seria o galão? Aqui, ó, esse acabamento aqui. É um acabamento. É para dar um acabamento nessa parte da frente. Uhum. Então nós vamos costurar ele com uma margem aqui estreita, bem aqui assim mais ou menos onde estou pondo meu alfinete, para
que depois a gente consiga virar esse galão para dentro, tá? Então a gente passa ele aqui todinho, né, nessa abertura toda na parte da frente, pegando a gola e já do outro lado da parte da frente também. E depois é só virar para dentro e rebater a costura, passar uma costurinha aqui pelo lado já do direito mesmo, né? E aí depois, por último, nós vamos aqui para tem uma parte aqui onde nós vamos passar o cinto, que ela é feita de azelha de linha. Essa azelha pode ser feita também de tecido, a gente já ensinou algumas vezes aqui, né? Porque a azelha de linha, ela pode ficar um pouco fraca, acaba estourando fácil. Então eu vou ensinar aqui para vocês como nós vamos fazer. A gente pega aqui esse lado ali, como do outro lado eu não costurei, eu só coloquei no alfinete, eu vou fazer aqui de novo por cima desse só para o pessoal entender. Então aqui nós temos a nossa abertura do bolso e aqui nós temos a nossa abertura da cava. Tá dando pra ver? Uhum. Então, esse passantezinho, essa azelha de linha, ela vai ficar aqui bem nesse espacinho que nós temos. Então, a gente dá um pontinho aqui, começa assim, dando um pontinho. Nós vamos fixar esse ponto, né? Aí, a gente deixa essa medida mesmo de linha, que é exatamente a medidinha que dá aqui. E vamos dar um outro pontinho para segurar ali. E aí, a gente começa a dar aquele pontinho de caseado para segurar. Então, eu passo aqui por baixo, ó. Passo por baixo de novo. E fixo. Passo por baixo de novo. E vou fazendo assim, ó. Passou por baixo, passou por baixo de novo. Correntinha, né? E aí, pode fazer esse mais estreitinho ou mais largo, né? Mais estreitinho, ele vai ficar mais delicadinho. E aí, a gente finaliza, né? A hora que chegar aqui, prende o ponto. E tá pronto o passante. Aí depois é só fazer a barra. Só faltou a barra para finalizar. Eu já vesti aqui. A Renatinha já está vestida. Olha que bacana que é, gente. Você pode usar... Eu gosto de usar aberto, tá? E aqui o galão que a Aline falou é para dar esse acabamento, ele fica até mais durinho, ele fica até mais firme, fica mais firme, E aí ou você pode também, amarrar aqui na cintura. Na edição tá mais ou menos soltinho assim, né? E a azelha de linha, eu ia até perguntar, eu posso fazer de tecido? Pode fazer de tecidinho também. Ah, legal. Fica mais firme, eu acho que né? fica mais firme. Acho que é mais delicado, né? Mas, já vou levar. Graça. Vou levar pra burda, já vou trabalhar assim. Já vai estar chique e elegante. Nossa, adorei. E por cima de um vestidinho como você fica também, lindo ficaria também, bem bacana. Fica super lindo. Muito adorei. bom. Aline, muito obrigada. Obrigada, Claudinha. Parabéns pela aula. Obrigada. Obrigada, meu amor. Tudo Obrigada, de bom, viu? mais uma vez. Gente linda, bacana, não? Vocês acabaram de conferir mais um Momento Burda na TV.